Então, na aula passada, a gente viu que a gente viu sobre essas gramáticas que a gente chamou SLR. A gente viu que existem duas operações que a gente faz, né? Que é o fechamento e o desvio. O fechamento, ele é baseado nesses itens, então cada produção ela tem esse pontinho aqui para indicar um item. No caso, um item, ele significa que aquela produção ela já foi reconhecida até aquele ponto onde está marcado aqui. Então, uma mesma produção ela pode ter vários itens diferentes. E aí você pode ter itens que acontecem ao mesmo tempo. E no caso a gente viu como é que criava, como é que fazia esse fechamento, né? Toda vez que aparecia um ponto antes de um não terminal, então todas as produções em que aquele não terminal ele começava, ele ficava do lado esquerdo, elas eram adicionadas nesse conjunto de itens, né? E no caso do desvio, que era quando a gente consumia um símbolo, certo? A gente fazia a mesma coisa, ou seja, a gente pegava todas as produções em que a gente poderia consumir aquele símbolo e se ele aparecesse na frente de um não terminal de novo, a gente faria o fechamento de novo para dar esse desvio. E aí a gente começou a construir nosso autômato, né? Então, aqui foi a gente começa do estado inicial, aí vai fazendo os consumos, né, fazendo os desvios. Para cada símbolo que a gente vai consumindo, a gente vai alterando o lugar do ponto, né? Se ele fica na frente de um não terminal, como é o caso aqui, a gente acrescenta todas as produções em que aquele não terminal ele está aparecendo do lado esquerdo e faz isso de forma recursiva, né? Ou seja, se aqui tem outro, ele vai aparecendo também na tabela. E aí a gente vai fechando cada estado até que a gente consiga terminar a análise, né? A gente terminou o exemplo da aula passada nesse ponto aqui, né? Mas continuar o restante aqui é relativamente simples, né? Ou seja, aqui a gente pode dar um desvio para o T, e no caso, essas duas produções são as que podem consumir o T, gerando esses dois itens aqui. A gente pode consumir um F, e no caso, quando consome o F, esse estado aqui fica igual a esse outro estado, então a gente não cria um novo estado, a gente só faz o link. Consumindo parênteses, ele vai gerar esse estado aqui, que é semelhante a um que já existia também, então a gente não cria um novo estado, só faz o link com esse outro estado. Consumindo o ID, da mesma forma, a gente cria um estado igual a esse aqui, então a gente só faz fazer o link, né? Fecha esse estado, e aí a gente vai para esse de baixo aqui, e da mesma forma, consome o F, gera esse estado, que ainda não existia. Tem um parênteses que ele vai gerar esse mesmo estado aqui. Tem o ID que ele vai gerar o estado lá de baixo, né? E aí a gente fechou esse último, esse estado aqui, né? Para esse aqui a gente só tem esse símbolo, fecha parênteses, que gera um novo estado, e o mais, que ele gera um estado que é repetido, que é igual a esse aqui, né? E aí a gente tem esses da última coluna aqui, que no caso gera um estado repetido. Esse daqui que não tem nenhum desvio a se fazer, e esse outro também que não tem nenhum desvio a se fazer. E aí a gente chega no estado final do autômato, que é esse aqui, certo? Esse autômato ele tem muitos links. No livro ele mostra uma outra forma de fazer, né? Ao invés de a gente fazer todo ele com todos os estados, os links assim, eles mostram como se fosse uma sequência, certo? Então, a gente nomeou aqui 0, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, até o I11, e colocou todas as transições aqui para mostrar como é que esse autômato ele ficou no formato final, certo? Então, essa construção do autômato, ela é
a base para a gente construir a tabela sintática SLR, né? A tabela sintática ascendente SLR. Então, vamos lá. Hoje, o algoritmo ele não é tão complexo, né? Então, lembrando aqui, como é que fica um formato na tabela SLR, né? A gente tem aqui do lado esquerdo os nossos estados, nas linhas aqui, cada linha representa um estado, e cada coluna representa um símbolo que a gente consome dentro da nossa gramática, né, do alfabeto da nossa gramática. Então, normalmente a gente tem os terminais, e os terminais a gente só tem as operações S, que é para dar um shift, R para dar um reduce, e o ACC, que é o de aceitar. Se um símbolo, se uma célula está vazia, é porque não existe nenhuma transição para fazer isso aqui. Então, se só tiverem transições vazias, vai dar erro. E no caso dos não terminais, que estão nesse final aqui, a gente só tem desvios, né? Aqui o autor não coloca o D de desvio, mas eu vou usar esse formato onde tem um D para dizendo desvio, né? Então, aqui é o formato da nossa tabela, certo? E aqui é o nosso autômato finito determinístico que a gente que é equivalente àquela tabela lá. Então, a gente vai construir esse autômato passo a passo para ver como é que ele construir o autômato, não, construir a tabela passo a passo para ver como é esse processo, né? Então, o algoritmo de construção da nossa tabela sintática ascendente, ele precisa primeiro que você faça esse conjunto LR canônico, que no caso é esse autômato finito determinístico com os conjuntos de itens que representam nossos estados e os símbolos que são reconhecidos que representam as nossas transições, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de conjunto LR0 canônico, certo? Com todos os desvios entre os estados computados, certo? E para fazer o algoritmo, a gente também precisa do conjunto follow dos símbolos não terminais, né? Se vocês se lembrarem da análise descendente, a gente já viu como é que constrói esse conjunto follow, que seria o quê? Todos os símbolos que podem aparecer depois de outros, certo? Então, esse aqui são as pré-condições ou o pré-processamento que a gente tem que fazer antes de construir a nossa tabela. E aí, o que é que a gente faz? Para cada estado que está definido nesse conjunto de itens aqui, né, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4, o que é que a gente vai fazer? Se tem um terminal, tal que a gente tem um desvio com esse terminal no estado I, e a gente pula para um estado J, como por exemplo aqui, do estado 0 para o estado I5, a gente tem que o terminal ID ele pode ser consumido. Então, para essas transições aqui, por exemplo, do I1 para o I6, a gente tem um mais. Então, se a gente tem esse desvio de um símbolo terminal qualquer, nesse estado I, a gente vai pular para um estado J, então a gente insere na tabela SJ, ou seja, a gente dá um shift, consome aquele símbolo terminal e vai para o estado J, certo? Se essa transição, se esse desvio que está aqui, ele for de um não terminal, como por exemplo a gente tem aqui o T, o E, o F, o que é que a gente faz? E ele vai desviando de um conjunto I para um conjunto J, a gente insere na tabela, na coluna desse não terminal, que vai ter um desvio para o estado J. Então, essas aqui são as transições diretas. Se eu tenho uma transição de um estado para o outro e eu tenho um símbolo terminal, eu vou dar um shift, né? Então, eu coloco lá na minha tabela shift para o estado 6, shift para o estado 7, para o estado de destino. Se eu tenho um não terminal,
né? E aí a gente viu que lá nessa coluna aqui dos não terminais, a gente só tem desvios. Então, se o símbolo que eu tenho a transição, que eu tenho um desvio, é um não terminal, como é esse aqui, ET e F, então a gente coloca na coluna desse símbolo não terminal o desvio para o estado J. Então é a mesma coisa, só que ao invés de dar um shift, você vai dar um desvio, certo? E aí, por fim, a gente tem a questão das reduções. Quando é que eu faço uma redução? Aí vem a condição aqui. Se eu tenho no meu conjunto de itens uma produção do tipo A implica em alfa ponto, ou seja, o ponto está no final da cadeia do lado direito, né? Por exemplo, aqui, eu tenho S implica em E ponto. E implica em E mais T ponto. Então, se eu tenho uma produção desse tipo aqui, né, onde o ponto ele aparece no fim da produção, né, do item, o que é que eu faço? Eu vou inserir na tabela, na linha I, do estado I, na coluna B, o símbolo de redução usando a regra K, onde esse B é todo símbolo terminal que pertence ao conjunto follow de A, ou seja, o conjunto dos seguidores de A. E K, que é esse R alguma coisa, é o índice da produção, A implica em alfa ponto, dentro da ordem lá das produções que a gente numerou, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho que, vou pegar esse aqui, 2 e 2. E implica em T ponto. Ou seja, eu vou pegar essa regra aqui para fazer uma redução. Aonde é que eu boto nas entradas da minha tabela essa regra da redução aqui, usando E implica em T ponto? Em todas as colunas onde o símbolo terminal ele for sucessor de E, o follow de E. Quem são os follows de E? Aqui a gente já vê um bem na cara, né? E implica em E mais T. Então, o mais, ele é sucessor de E. Então, lá na tabela onde tem um símbolo mais, eu vou dar uma redução, certo? Uma redução usando, no caso, essa regra aqui, que é a regra número 2 para a gente aqui, né? Número 3. Certo? Então, esse é o meu algoritmo. E, obviamente, se dentro das regras, onde ela termina, né, onde o ponto está no final, tiver a produção inicial, então você coloca na tabela, no símbolo fim de entrada, o aceitar, a operação de aceitar. Certo? Então, esse é o nosso algoritmo de construção da tabela SLR, certo? As outras formas de construir, LR1, algoritmo LALR, então, que são outras formas de construir essa tabela, eles são praticamente esse algoritmo com algumas coisinhas a mais para não fazer desvios inúteis, né? Para fazer desvios jamais sem desperdício, né? Sem redundância, certo? Então, esse é o nosso algoritmo de construção da nossa tabela. Vamos lá fazer o exemplo, né? Então, digamos que eu tenho essa gramática aqui, né? Que é a gramática que a gente construiu aquele autômato. A gente tem uma regra inicial que reconhece só o símbolo e o fim de arquivo, um fim de entrada, certo? Se tivesse outras regras aqui, a gente inseria um símbolo inicial artificial só para começar dessa regra, mas como a gente tem só esse aqui, a gente começa por isso daqui, certo? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é ordenar as produções, ou seja, a gente desmembra essas produções aqui em um conjunto e vai numerar. Então, essa aqui é a produção número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até a número 7. Então, a gente ordenou essas nossas produções aqui. Qual o próximo passo?
construir o conjunto follow, o conjunto dos seguidores, né? Aí, como é o conjunto follow? Lembrando, né? O conjunto follow, ele é um conjunto somente para os não terminais, onde eu vou dizer quais são os terminais que podem vir depois dele. Então, para aqui, a gente já tem os mais diretos, por exemplo. Depois do vem um fim de entrada. Então, tá aqui. Aqui, depois do vem um mais. Então, ele é um seguidor direto do Aqui embaixo, depois do vem um fecha parênteses. Então, já coloco o fecha parênteses aqui. Depois, o símbolo T. Depois do T, vem um asterisco. E depois não vem mais nada. Então, aqui seria só o asterisco. O símbolo F. Aqui a gente não tem nenhum símbolo seguido do F. Então, a princípio, como eu falo, é esse aqui. É o que é que a gente faz depois desses seguidores direto, para completar o conjunto follow. A gente pega, se eu tenho uma produção em que um determinado símbolo X, ele termina com o símbolo Y, então todos os seguidores de X vão ser acrescentados nos seguidores de Y. Então, nesse caso aqui, quais são as regras que seguem esse padrão? Essa aqui, por exemplo, implica em E mais T, ou implica em T. Então, a produção que tem do lado esquerdo termina em T. Então, quais são os seguidores? O que é que eu faço? Eu pego os seguidores de o follow de vão ser adicionados aos seguidores de T. Então, como aqui eu tinha dólar mais e fecha parênteses, então todos esses seguidores de vão ser colocados aqui como seguidores de T. Então, aqui fica asterisco, dólar, mais e a parênteses, certo? Da mesma forma, a gente tem isso aqui. T implica em F. F é o símbolo que termina a cadeia, a produção, onde T está do lado esquerdo. O que é que eu faço? Eu coloco todos os seguidores de F com o conteúdo dos seguidores de T. Então, eu faço uma cópia aqui dos seguidores de T para os seguidores de F. E aí, eu consigo fazer esse aqui é o meu conjunto follow, né, o conjunto de seguidores. E aí, o autômato, a gente já fez o processo da construção do autômato, com todos os desvios e todos os conjuntos de itens, e aí a gente é capaz de, com esse pré-processamento, ou seja, com todos os desvios, com a gramática numerada e com o conjunto de seguidores, a gente é capaz de construir a tabela sintática, certo? Vamos construir essa tabela aqui. Ver se dá para enxergar aqui na edição, certo? Então, eu tenho essa tabela aqui, né? O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Seguindo o algoritmo aqui, o que é que eu faço? Eu vejo todas as transições. Se eu tenho um terminal, eu vou colocar na minha tabela um shift para o estado J, o estado destino. Se for um não terminal, eu dou um desvio para o estado J. Então, vamos ver o que é que acontece aqui logo nesse meu primeiro estado. Eu tenho, por exemplo, aqui os terminais fecha parênteses e D, né? Ou seja, eu estou no estado 0 e se vier um fecha parênteses, eu vou para o meu estado 4. Então, essa transição aqui, ela vai estar na tabela na linha 0, que é o estado 0, na coluna do abre parênteses. Então, como isso aqui é um terminal e essa transição vai do 0 para o 4, eu dou um shift para o estado 4. Então, a minha tabela ela vai ganhar um shift para o 4. No caso do ID, eu estou aqui com essa tabela, com essa minha produção, com meu estado, e eu tenho uma transição com o símbolo ID para o estado 5, né? Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou... Deixa eu ver aqui se não dá para...
eu estou aqui e vou do 0 para o 5 com o ID. Então, o que é que eu faço? Aqui, no estado 0, coluna do ID, eu vou dar um shift para o estado 5, certo? Beleza, agora isso aqui foram os símbolos terminais. Vamos agora ver os símbolos não terminais. Eu estou indo do 0 para o 1 com o meu símbolo E. O que é que eu faço? Aqui, do 0 para o E, eu vou dar um desvio para o estado 1. Então, a diferença dos terminais para os não terminais é porque aqui é um desvio, não é um shift, certo? Aqui, eu vou do 0 para o 2, com um símbolo não terminal T. Então, estado 0, eu vou com o símbolo T, dar um desvio para o 2. Aqui, eu estou no estado 0, vem um símbolo F. Eu vou para onde? Para o 3. Então, eu estou aqui no estado 0, vou para o F e eu tenho um desvio para o 3. E aí a gente acabou a inserção aí dos elementos do estado 0, né? Vamos para o estado 1, certo? O que é que a gente tem no estado 1? A gente tem, sim, obviamente aqui no estado 0 não tem nenhum em que a produção termina, o ponto está no fim da produção, então a gente não faz nenhuma redução. Aqui no estado 1, eu tenho só uma transição, que é com terminal mais, né? E ele vai para o estado 6. Então, eu estou aqui no estado 1, vem um terminal mais, eu vou e dou um shift para o estado 6. O que mais? Não tem mais nenhuma outra transição. Aí agora a gente vê, tem alguma produção que o ponto está no final? Tem. É essa daqui, certo? Só que essa daqui é exatamente a produção inicial. Se é a produção inicial, então a única coisa que eu faço é botar aqui no fim do arquivo, dizendo que aceito, né? Então, essa aqui é a minha produção de aceito. Beleza, então o estado 1 fechou. Vamos lá para o meu estado 2. O que é que eu tenho? Eu também só tenho uma transição, que é com o símbolo asterisco. Então, o que é que eu faço? Eu vou aqui no estado 2, no símbolo asterisco, e eu vou dar a minha transição. Como ele é um terminal, e ele vai para o estado 7, então a minha transição é um shift para o estado 7. Certo? Essa é a minha transição. Aí eu vou verificar agora. Tem algum para não terminal? Não. Tem alguma produção que o ponto está no final? Tem. Que produção é essa? Essa aqui implica em ter ponto. Então, o que é que eu faço quando eu encontro uma produção dessa? Aí vamos voltar aqui para o algoritmo. Se existe uma produção desse tipo aqui, então eu vou inserir na tabela, nesse meu estado I, na linha B, uma redução. Quem é B? É todo mundo que tiver no conjunto follow desse meu símbolo não terminal aqui. Nesse caso aqui, a produção tem do lado esquerdo implica em T ponto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou botar uma redução em todos os símbolos que tiverem no conjunto follow de E. Quem são os símbolos que estão no follow de E? Dólar, mais e fecha parênteses. Então, todos aqui, mais, fecha parênteses, dólar. Então, cifrão, né, o dólar, mais e fecha parênteses, né? E aí eu vou botar aqui redução. Aí eu olho, redução
K, onde K é o quê? É o índice da produção na ordem. Então, vamos ver qual é a produção que a gente está reduzindo. A gente vai reduzir essa aqui. E implica em T ponto. Aí eu olho, E implica em T ponto. É qual? É a regra número 3 da nossa gramática. Então, a gente vem aqui e diz, ó, reduza pela regra número 3. Certo? Então, essa aqui talvez seja a parte mais complicada. Tem uma regra que termina aqui. O que é que eu faço? Eu pego desse meu lado esquerdo quem são os seguidores dele e nas colunas onde eu tenho os seguidores dele, eu vou acrescentar uma redução através de uma regra K, onde esse K é justamente esse número que está aqui da ordem das minhas produções, ou seja, aqui seria reduzir pela regra número 3. Ó, o meu estado 3, ele não tem nenhuma transição, então não vou dar nenhum shift, né? Nem o desvio. Mas ele tem uma produção, T implica em F ponto, onde o ponto ele está no final da produção. Se ele está no final da produção, então quer dizer que aqui eu vou fazer uma redução. Eu vou botar lá na minha tabela um R. Aí vamos ver, em que colunas eu vou colocar esse R? Aí eu olho aqui, quem é que está do lado esquerdo da minha produção? É o T. Então, eu vou pegar na minha tabela de follow quem são os seguidores de T. Aí tem asterisco, dólar, mais e fecha parênteses. Aí eu vou aqui e vou colocar em asterisco, dólar, mais e fecha parênteses a redução. Certo? Então, a redução é nas colunas dos seguidores desses símbolos que estão do lado esquerdo da produção, que está finalizando. No caso aqui é essa. Certo? Aí eu vejo quem são os follows, são esse aqui. Então, eu vou colocar a redução nessas colunas. Aí, a redução é de acordo com a regra. Aí eu pergunto, T implica em F. Qual é a regra? É a regra número 5. Então, aqui eu vou dizer, ó, reduza através da regra número 5. Vamos fazer agora, eu vou perguntando a vocês no estado 4, né? Vamos lá, o estado 4 é esse aqui, azul um pouquinho mais escuro. Eu estou selecionando agora. Vamos lá. Quais são os shifts que eu vou fazer? Né? Ou seja, quais são os desvios que eu vou fazer? Os shifts são para todos os símbolos terminais. Então, quais são os símbolos terminais que aparecem aqui? O aparentes e o ID. Então, aqui na minha tabela, no aparentes e no ID, eu vou colocar um shift. O que o shift, ele diz para qual estado ele vai. No caso do aparentes, ele vai dar um shift para ele mesmo. Ou seja, ele vai dar um shift para o 4. E quando tem o ID? O ID ele vai dar um shift e vai para o estado 5. Então aqui eu vou dizer, o ID ele vai dar um shift para o 5. Certo? Vamos ver os não terminais. No E, ele vai dar um desvio para o 8. Então aqui eu vou no E, ele vai desvio para o 8. No T, ele vai dar um desvio para o 2. Ok, desvio para o 2. E para o F, ele vai dar um desvio para o 3. Então, no F, desvio para o 3. Aí eu vejo, tem alguma produção em que o ponto ele está no final? Não. Então, não tenho reduções. Só tenho shifts e desvio. Vamos ver aqui o estado 5. O estado 5, ele não tem nenhuma transição. Então, ele não tem nenhum shift, nem tem um desvio. Mas ele tem uma regra onde o ponto
ele está no final da produção. O que é que eu faço? Eu vou pegar os seguidores desse símbolo que está à esquerda, que é o F. Então, quem são os seguidores? Asterisco mais, fecha parênteses, dólar. E vou fazer uma redução. Uma redução com qual regra? Com essa regra aqui, F implica em D, que é a regra número 7. Então, no mais, no asterisco, no fecha parênteses, no dólar, eu vou fazer uma redução para a regra 7. Então, mais, asterisco, a parênteses e dólar, eu vou fazer uma redução usando a regra 7. Quando é que ele vai dar o shift? Nos símbolos terminais. Quais são os nossos símbolos terminais? O mais, o asterisco, o parênteses, fecha parênteses, D. Então, ele vai ter um shift aqui nesses dois, no fecha parênteses e no ID. Então, no caso aqui, ó, no aparênteses, ele vai num shift para o 4. Então, aqui, no abre parênteses, ele vai dar um shift para o 4. E no ID, ele vai dar um shift para o 5. Então, no ID, ele vai dar um shift para o 5. Vamos lá. Quando é que ele vai ter o desvio? O desvio vai ser nos não terminais, ou seja, no T e no E. No caso do T, ele vai dar um desvio para o 9. Então, aqui no T, ele vai dar um desvio para o 9. E no F, ele vai dar um desvio para o 3. Então, no F, desvio para o estado 3. Vamos lá, estado 7. Esse aqui. Da mesma forma, quais são que eles vão fazer um shift? Aparentes e D. Então, o aparentes ele vai dar um shift para o 4. Então, aparentes, shift para o 4. O ID, ele vai dar um shift para o 5. ID, shift para o 5. Certo? Desvio, o que é que ele vai fazer? Vai desviar com F. Então, o F ele vai fazer um desvio para o 10. Então, shift e desvio para o 10. Lembrando que aqui não tem nenhum que termina com ponto, aqui também não tem nenhum que termina com ponto. Né? Vamos lá no estado 8. O que é que ele vai ter? Ele vai ter só dois desvios, dois shifts, né? Um shift para o 11 e um shift para o 6. Então, no 8, se vier um fecha parênteses, ele vai dar um shift para o 11. Então, aqui, fecha parênteses, shift para o 11. E vier um mais, ele dá um shift para o 6. Então, aqui vier um mais, ele dá um shift para o 6. Não tenho desvios, porque não tenho nenhum não terminal. Nenhuma produção termina com ponto, então o estado 8 está finalizado. Estado 9, eu tenho um shift. Se vier um asterisco, eu vou dar um shift para o 7. Então, estado 9, se vier um asterisco, eu vou dar um shift para o 7. Ok. Aí aqui a gente tem uma regra que termina com ponto. O que é que a gente faz? Redução. Redução em que estados? Nos estados que estão dentro do follow de E, que é o meu símbolo aqui à esquerda. Quem é o follow de E? Mais, fecha parênteses e cifrão. Então, mais, fecha parênteses e o cifrão. Qual é a regra que a gente vai fazer a redução? Essa E implica em E mais T. E implica em E mais T é a regra número 2. Então, eu vou fazer uma redução usando a regra de número 2. Beleza, estado 9, a gente já colocou aqui
Falta só o 10 e o 11. Vamos lá, o 10. Eu não tenho nenhuma transição, mas eu tenho uma que termina com um ponto aqui no final. Então eu vou pegar na minha tabela todos os seguidores de T. Quem são os seguidores de T? Mais asterisco, aparente cifrão. Mais asterisco, aparente cifrão. Todos eles vão ser redução. Redução para qual regra? Aí eu olho, qual é a regra que eu estou fazendo aqui? T implica em T vezes F. Aí T implica em T vezes F é a regra número 4. Então, redução pela regra 4. E por fim, o estado 11, eu também não tenho transições, né, desvios, eu só tenho uma regra terminando com ponto. Então eu vou ver aqui, quem é que está do lado esquerdo é a letra F. Então quem são os seguidores de F? Mais, asterisco, fecha parênteses e dólar. Aqui eu botei no canto errado, fecha parênteses. Então, redução, asterisco, fecha parênteses e dólar. E a regra que eu vou fazer é essa daqui, a regra número 6. Então, eu vou ter redução pela 6, 6. E aí a gente completa a nossa tabela de análise sintática ascendente, certo?